Vamos continuar também o nosso tempo de aprendizagem da Palavra de Deus. Temos estado com um tema que tem a ver com disciplinas espirituais. Nós chamamos-lhe benditas disciplinas espirituais. Disciplina muitas vezes não é uma palavra bendita, não é? Porque soa duro, soa difícil, mas sendo disciplinas espirituais são benditas sim. Amém? Deus seja louvado. Vamos continuar. Hoje temos Mateus 18, é o nosso texto base, e o título da nossa mensagem é o poder de orar em conjunto. O poder de orar em conjunto. Atenção, não é poder orar em conjunto, ok? O poder, the power, a força, sei lá, a dinâmica de orar em conjunto, ok? Mateus 18, podemos ler já a passagem, assim, enquanto estamos a falar, temos esta passagem nas nossas mentes. Deixem-me só fazer uma coisa, se não se importam. Eu não gosto de começar sem tempo, porque os pastores têm um defeito que vocês devem conhecer bem, né? Gostam de falar. E se não tiver tempo, a gente fala para sempre. E depois nunca mais me calo. Então é bom ter aqui um tempo a ajudar a controlar um pouco o meu entusiasmo. Portanto, Mateus 18, lemos assim, 18, 15 a 20. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se te não ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Uau, que afirmação, não é? A gente se sente cheios de efusão, de confiança quando ouvimos uma palavra assim como esta. Também diz mais, também vos digo, que se 2 de vocês concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porquê? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Amém? Então, pedimos mais uma vez a graça do Senhor em oração. Senhor, queremos contar com a Tua presença, com a Tua inspiração, com o Teu poder de transformação, Senhor. Transforma as nossas mentes e as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Às vezes eu tenho a sensação que a vida cristã seria, se calhar, muito mais fácil se fosse vivida de forma individual. O que é que vocês acham? Seria melhor se fosse vivida de forma isolada, solitária? Não, alguns estão a dizer que não. Eu acho que seria talvez mais confortável. O que é que vocês acham? Confortável seria, não é? Não ter que lidar com as outras pessoas, não ter que lidar com as diferenças que temos, não ter que lidar com os defeitos, não ter que lidar com as exortações que às vezes nos dão, não ter que lidar com a correção que às vezes recebemos, não é? É muito mais fácil viver a vida de forma isolada. Agora, se é mais saudável e se é mais benéfica para nós, isso já é outra questão, não é? Já é outra questão. Mas uma área da vida da igreja, onde às vezes se vive este aspecto de viver de uma forma isolada, de uma forma solitária, é a área da oração. Eu tenho observado, conversei com muitos pastores já ao longo da minha vida cristã, observei em algumas igrejas por onde já passei, que se calhar, mas isso é um risco, não é? Porque não existe nenhuma estatística que eu conheça sobre isso. Mas se calhar o tempo de oração em grupo das igrejas não costuma ter mais de 30% dos membros da igreja, não é? Costuma ter muito pouco. Já ouvi histórias de igrejas de 5.000 pessoas, histórias de igrejas de 1.000, em que só uma muito pequena percentagem
da igreja estar junta nos tempos de oração em conjunto. Agora, isto não quer dizer que as pessoas não oram na sua vida particular. E também não quer dizer que as pessoas não orem de vez em quando, porque às vezes até pode não ser muito representativo daquilo que é a qualidade da vida da oração comunitária. Porque às vezes as pessoas oram em pequenos grupos e a gente não sabe, não é? Mas o facto é que isso dá-nos uma pequena ideia daquilo que é a realidade da vida de oração comunitária das igrejas, não é? Por que só menos de 30%, na maioria dos casos, é que está disposta e presente para se orar em conjunto, como a igreja como um todo, não é? Então é uma questão realmente interessante. Isto levanta aqui duas perguntas, este tema. Será a oração comunitária necessária? Será necessário orarmos em conjunto, como igreja, como um corpo? Não é? Valerá a pena orarmos juntos? A segunda questão também, ligada com a primeira, é: será a oração em grupo mais poderosa do que a oração individual que eu faço lá na minha casa? Será que orar em grupo, orar em comunidade, tem mais poder, mais impacto em termos de resultados que pode produzir do que a oração que eu faço sozinho lá na minha casa? Qual é a resposta a esta pergunta? Para tentarmos lidar com a primeira pergunta, em relação à necessidade da oração comunitária, se ela é necessária ou não, se ela é útil ou não é útil, é preciso pensarmos numa questão que é um pouco maior do que esta questão. Ou seja, esta questão pequena está dentro de uma outra questão maior. Qual é esta outra questão maior? Como é que é suposto viver a vida cristã? Como é que Jesus, Deus, o Espírito Santo, como é que as três pessoas da Trindade querem que a igreja viva a vida cristã? De uma forma isolada, cada um no seu canto, orando sozinho, lutando sozinho com os seus pecados, evangelizando sozinho, fazendo tudo sozinho? Este é o plano de Deus, este é o ideal de Deus? Ou Deus concebeu a vida cristã para ser vivida em comunidade com os outros? Estamos no meio de uma igreja, talvez a resposta vai parecer óbvia, não é? Mas é preciso lembrarmos realmente alguns aspectos aqui. Vou nomear 4 muito rapidamente. Na Bíblia, a Bíblia enfatiza muito a questão do povo de Deus como um todo. É óbvio que na Bíblia temos atos de pessoas isoladas, temos atos até heróicos de pessoas isoladas, mas vamos encontrar no Velho Testamento e no Novo Testamento várias vezes Deus a enfatizar a ideia do corpo, do todo, do povo em conjunto. Temos ali passagens na projeção que vocês podem tomar nota, podem ler em casa. Mas, por exemplo, ali na primeira frase, a Crônicas 7,14, 2 Crônicas 7,14. Lembram-se dessa passagem? Em que Deus diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se o meu povo, Deus não está a falar de indivíduos isolados, está a falar do povo como um todo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos e orar, não está nesta ordem, mas a ideia é: se o povo se humilhar, o povo, o conjunto das pessoas, e me buscar, então dos céus eu ouvirei a oração que eles fazem. Os meus olhos estarão atentos à oração que se faz neste lugar. Eu perdoarei os seus pecados e faz lá uma promessa incrível: eu sararei a terra. Não sarará apenas a igreja ou o povo que se junta para orar, mas vai sarar a terra como resultado disto. A terra vai ser abençoada, a terra vai ser curada se o povo se junta e ora e busca a Deus em conjunto. Depois, na segunda frase, há um padrão que nós vemos na igreja primitiva, lá em Atos. Começarem a ler Atos, vão perceber. É um padrão em que a igreja vive de forma comunitária. A igreja partilha tudo, a igreja está sempre junta. Inclusive a igreja partilha oração e culto.
A igreja ama estar em conjunto. E isto serviu de testemunho para as pessoas daquela época. Muita gente se converteu através deste testemunho de união e de comunidade que havia na igreja primitiva. Sabem o que é interessante? É que antes do Espírito Santo descer, porque o Espírito Santo desce em Atos 2:42, mas antes do Espírito Santo descer, os cristãos já estavam juntos em oração. Antes mesmo do Espírito Santo descer. Eles não ficaram à espera da descida do Espírito Santo de uma forma qualquer. Eles estavam juntos a orar. Passavam assim muitas vezes quando o Espírito Santo também desceu. Depois vemos mais à frente no livro de Atos, continuarem a ler, vários momentos onde a igreja está a orar em conjunto. Por exemplo, quando Pedro é preso por causa de um milagre que Deus fez através da sua vida. Pedro está preso e a igreja está a orar. A igreja está a orar em conjunto e a dizer: Senhor, abala estas correntes, abala esta prisão. E as portas da prisão o que é que fazem? Pum, se abrem e Pedro sai em liberdade. A oração da igreja. A oração da igreja. Mas mais, existe um mandamento na palavra do Senhor, Hebreus 10:25, de não deixar de congregar-se, mas de viver continuamente congregando-se, estando juntos. É claro que a oração está incluída, está implícita dentro deste processo de estar juntos, não é? Porque quando estamos juntos, oramos também. É uma das coisas que fazemos. E finalmente, há um estímulo constante na palavra de Deus, sobretudo no Novo Testamento, que tem a ver com a palavra koinonia. Não sei se já ouviram esta palavra. É uma palavra grega que significa, no fundo, significa comunhão, não é? Expressa uma frase ou uma expressão que é uns com os outros. Se vocês forem no Novo Testamento, vão encontrar muitas vezes essa frase, uns com os outros, abençoai os outros, orai uns pelos outros, amai uns aos outros, cuidai uns dos outros e assim por diante. Isto é, a vida cristã, da forma como é concebida na palavra de Deus, na Bíblia, ela não é concebida para ser vivida de forma isolada. Podemos incluir a oração dentro deste aspecto e concluir o seguinte: se a oração é parte vital da vida cristã, como temos estado a ver aqui, ao longo das semanas, temos dito que a oração é essencial na vida de um cristão. Se a oração é parte vital da vida de cristã, e se a vida cristã é para ser vivida em pleno, em comunidade e não de forma isolada, podemos concluir que a minha vida de oração será mais pobre se for exclusivamente individual. Tal como a vida cristã é mais pobre se for individual, vivida de forma individual. Algumas pessoas me perguntam, mas é possível viver a vida cristã sem ir à igreja, sem ter uma igreja, uma família cristã? Bom, se eu disser que não é possível, vou ser chamado de legalista, não é? Tipo, mas como é que não é possível? E assim por diante. Mas a realidade é que a vida cristã, vivida de forma isolada, será extremamente mais pobre. Muito mais pobre. Agora, se é confortável, mais confortável ou menos confortável, eu tenho que admitir que às vezes eu penso que é mais confortável. Ok? Mas nem tudo que é confortável é benéfico. Não é? Nem tudo que é confortável é benéfico. É através deste desconforto que nós crescemos mais. É através deste desconforto que nós experimentamos mais o amor de Deus. E é através deste desconforto que ficamos mais parecidos com Jesus Cristo. Se são estes os resultados, então, bendito desconforto. É um desconforto que vale a pena. Orar sozinho é mais confortável? Sim, eu acho que sim, em muitos aspectos. Porque lá está, como eu já disse, não tenho que me preocupar com ninguém, se alguém me vê, se alguém está a ouvir o que eu estou a dizer. Não tenho que me preocupar em termos de horário, posso orar quando eu quiser, a hora que eu quiser. Não tenho que me preocupar em termos de tempo. Posso orar sozinho, de forma seguida, durante 30 minutos, não incomodo ninguém. É muito mais confortável. Mas será que é rico? Enriquece a nossa vida? Não tanto. Mas é importante também ter uma vida de oração individual? Sim, bastante importante. Ok? Aliás, eu acho que a vida comunitária, as duas coisas se influenciam. A vida comunitária influencia a vida individual, mas a vida individual também influencia a vida comunitária, não é?
Ou seja, se eu for uma pessoa apática para com Deus durante a semana, eu não oro, eu não busco a Deus, não leio a palavra de Deus, a Bíblia, sou seco espiritualmente para Deus, eu não posso esperar que vou acrescentar isso quando estou no corpo. É muito mais difícil isso acontecer. Agora, quando eu, mais um, e mais outro, e mais outro, na nossa vida particular, temos uma vida com Deus viva, cheia de entusiasmo com Ele, quando nos juntamos, oh boy, como dizem os ingleses. Quem nos pode parar? Agora, quando os indivíduos não têm uma vida particular, viva e apaixonada por Jesus, nós temos que arrastá-los, não é? E mesmo assim não dá, às vezes. Estão a ver? As duas coisas afetam uma a outra. Agora, tentando responder à segunda questão. Será que a oração em grupo é mais poderosa do que a oração feita de forma comunitária? Aliás, fiz mal a pergunta. Será que a oração em grupo é mais poderosa em relação aos seus resultados do que a oração feita de forma individual? Será que tem mais poder? Boa pergunta. Vamos voltar ao texto então. Aqui vamos centrar-nos um bocado no texto que nós lemos. Vou ler novamente. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele, se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. Já começa a entrar a comunidade aqui, não é? Portanto, se ele não se arrepender, mete mais uma pessoa, mais um irmão e outro. E já temos 3 ou 4 pessoas. A comunidade já está aqui. Por que a comunidade é importante? Já pensaram nisso? Por que a comunidade é importante num assunto como este, por exemplo? E diz mais. Vão ver que os níveis em relação à comunidade estão a subir. E se mesmo assim não escutar, versículo 17, dize-o à igreja. Em última instância, a situação tem que ser colocada a toda a comunidade. Primeiro era só uma pequena parte da comunidade, uma pequena fração da comunidade, e agora temos toda a comunidade. Olha o peso que Jesus está a dar à igreja, ok? Vejam o peso, sintam o power que Jesus está a dar à igreja. Se ele não ouvir uma pessoa, não ouvir 2, 3, levem à igreja. Que a igreja resolva a situação, lide com a situação. Agora o texto diz, se ele não escutar a igreja, a comunidade, considerem-no um publicano. O que isto quer dizer? Se um irmão não se arrepende mesmo diante da igreja, do corpo, então não é irmão. Atenção, o texto não está a dizer que nós não devemos amar mais aquela pessoa, que devemos aboli-la ou qualquer outra coisa do género. Só está a dizer que a forma dele de agir transmite a ideia de que ele não é irmão em Cristo. Porque um irmão em Cristo ia responder ao corpo. Porque ele faz parte do corpo. Vão a ver a importância? Agora, para que Jesus deixe bem claro esta questão do papel, da importância da igreja, ele diz, eu vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Isto é, numa situação como esta, por exemplo, em que um irmão está a passar por um processo, uma situação qualquer, é trazido à igreja. A igreja como um corpo se reúne e não consegue fazer com que o irmão se arrependa, se converta. A decisão que a igreja tomar tem poder no céu. A decisão que a igreja tomar tem correspondência no céu, porque é o corpo de Jesus. Não é um indivíduo, é o corpo de Jesus a tomar esta decisão. É o corpo de Cristo. E depois diz, também vos digo, se 2 de vocês concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem,
isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Se vocês concordarem, se a igreja concordar acerca de alguma coisa e pedir isso aos céus, será feito por meu Pai. Obviamente que há que colocar aqui uma ressalva. Nós sabemos que a Bíblia nos estimula a orar e diz que Deus está disposto a responder às nossas orações e responder até positivamente. Mas não significa que Deus é nosso escravo e que Ele tem que fazer tudo o que nós mandarmos fazer. Aliás, nós não mandamos a Deus, nós pedimos, não é? E por outro lado também não significa que qualquer coisa significa tudo e mais alguma coisa. Obviamente que aquilo tem que estar alinhado com a vontade de Deus. Mas uma coisa deste género, por exemplo, que nós acabamos de ler aqui, em que um irmão está a permanecer na dureza do coração, tentativa depois de tentativa, isto não está a gerar nada. Foi falar com ele, um irmão, depois mais um, depois mais dois, depois mais três. Traz-se a situação à igreja e a situação continua igual. Se a igreja trouxer a situação em oração diante de Deus, a igreja está a agir em conformidade com a palavra de Deus. O que ela pedir ao Senhor será consentido. Porque o Senhor dá importância à igreja. Quem é a noiva de Cristo? É a igreja. É um indivíduo isolado? Não. É o somatório dos indivíduos. É o somatório dos cristãos que faz a força, que faz realmente a noiva da igreja. Então, olhando para este texto, será que podemos responder a esta pergunta? Será que a oração em grupo, em comunidade, é mais poderosa do que a oração que eu faço na minha casa sozinho? Bom, eu acho que devemos fazer aqui uma afirmação em primeiro lugar. É que o facto de orar sozinho em tua casa, por qualquer causa que seja, não tira impacto à tua oração. Ok? Temos muitos exemplos na Bíblia de orações feitas por um indivíduo. Lembram-se de Elias, por exemplo? Não é? Que parou o sol com a sua intervenção. Então, a oração individual tem impacto, porque no fundo a questão não é tanta quantidade, mas a qualidade. Um indivíduo que teme a Deus, que é sincero, que ama Jesus Cristo, que tem o Espírito Santo, que se põe de joelhos para orar por qualquer coisa, pode crer que o Senhor vai escutar a sua oração e que o Senhor vai agir. Então, neste sentido, a oração individual não tem mais impacto do que a oração feita em comunidade. Mas também é importante dizer, e é isso que vamos ver com esta frase, que o texto mostra, acima de tudo, que há uma presença especial de Jesus na igreja e que as realizações que se tornam, que há realizações que se tornam possíveis quando os irmãos estão em concordância e pedem algo em conjunto. Isto é algo especial que existe. Quando dois irmãos concordam em alguma coisa e pedem alguma coisa, quando a comunidade como um todo concorda com alguma coisa e pede alguma coisa ao Senhor, grandes coisas vão acontecer. Sabem que leiam a história da igreja cristã, de modo geral, e vão perceber que os momentos onde houve grandes avivamentos e grandes movimentos de transformação espiritual aconteceram depois da igreja como um corpo despertar para a oração. Leiam e vão ver isso acontecer. A igreja se junta, começa a orar, Deus começa a trabalhar, coisas começam a acontecer e de repente temos vidas a entregar-se a Jesus. De repente temos milagres a acontecer. Porque é a noiva de Cristo. É a noiva de Jesus. Jesus está apaixonado pela noiva dele. E quando a noiva dele lhe pede alguma coisa, a não ser que seja algo que é mesmo mau para ela, Jesus está pronto para dar. Está pronto para dar. Quem é que não gosta da sua noiva? Quem é que não dá tudo para a sua noiva, não é? Damos tudo. Se for preciso, damos o mundo pelas nossas noivas, não é? Jesus ama a sua noiva. A igreja é a noiva de Cristo. Por isso é que ele está a dizer, olha, se vocês dois concordarem,
Agora, sabe uma coisa? E há aqui uma responsabilidade. O que eu acabei de dizer é importante, mas só será possível se concordarmos. Ok? O que é que acontece nos versículos antes deste versículo e o que é que acontece nos versículos depois deste versículo? Nos versículos antes deste versículo, Jesus está a tratar do perdão. E nos versículos depois, Jesus continua a tratar do perdão. E esta passagem está no meio. A palavra concordar aqui não é só acreditar a mesma coisa. Se os irmãos não estiverem no mesmo espírito, não pode haver concordância. E se não houver concordância, Deus não se vai manifestar da mesma forma. É por isso que é muito importante a igreja ser unida. Estar unida. E não é só uma questão de, de um clichê positivo, como o mundo às vezes diz, juntos somos mais fortes. Ou quando estamos juntos, não se trata só disso. É que de facto, Deus não vai operar da mesma maneira. Quando a igreja está dividida, quando os irmãos estão divididos, Deus não vai operar da mesma maneira. O que é que diz o Salmo? Quão bom e agradável é quando os irmãos estão unidos. É aí que o Senhor derrama a bênção. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e me buscar, mas como é que o povo vai buscar a Deus num só espírito se o povo estiver todo dividido? Como é que isto vai acontecer? Não é? Nós podemos ser 5, 10, 30, 40, 50, 100 indivíduos juntos, mas a oração quando chega diante de Deus, Deus vai vir aquilo como dissonante. Por quê? Porque Deus não olha só para as palavras, para os lábios, o que os lábios estão a dizer. Ele olha para o coração. Então olha este indivíduo, ele está de relações rompidas com este aqui ao lado e estão juntos a orar. E a pedir-me coisas. Por isso é que há uma passagem bíblica onde Jesus diz: vai primeiro perdoar o teu irmão, vai primeiro resolver a situação com o teu irmão, depois vem orar. Estão a ver? Se Deus nos revela alguma coisa que temos contra o nosso irmão, todas as mensagens cá no Novo Testamento apontam para isto. Nós temos que ir rapidamente resolver. Rapidamente. Se tu deixas aquilo ficar, começas a processar. Olha, irmãos, não interessa se tens alguém com quem estás a processar aquele assunto. Enquanto não tratas com a pessoa que te ofendeu, aquilo vai criar raízes. Vai crescer, vai crescer, vai crescer e vai crescer. E talvez vá para além da vossa relação e afeta a relação de outras pessoas. E de repente a igreja já não tem sintonia. Quando a igreja está diante de Deus a levantar as mãos em oração, o Senhor está a ver, o Senhor está a fazer a sondagem dos corações e está a ver toda a gente dividida. Mas o que é que se passa aqui? E é uma pena que a igreja evangélica, não sei, parece uma infecção que aconteceu no seio da igreja evangélica. Está a haver divisão em tantas igrejas e em tantos lugares no mundo. Tantos lugares no mundo está a haver divisão. Eu estou farto de ouvir histórias de divisão dentro de uma igreja evangélica. Estamos a perder poder. Estamos a perder poder. Estamos a perder poder. Estamos a ficar mais fracos e estamos a ficar mais encolhidos. As trevas que deveriam temer a igreja e recuar diante da igreja, as trevas estão a conseguir infiltrar-se na igreja, porque a igreja está dividida. Então há aqui uma grande responsabilidade. Então temos aqui 2 assuntos como conclusão. Em primeiro lugar, é sim necessário orarmos como uma comunidade. É muito importante. Não é suficiente orar sozinho em casa. É importante aprendermos a orar, a passar tempo em oração como comunidade, como igreja. Mas isto é uma realidade para esta igreja, como uma realidade para qualquer igreja. É importante a vida comunitária expressar-se também na oração. Em segundo lugar, há sim um caráter especial de poder, de manifestação da glória de Deus quando a igreja ora junta.
quando os irmãos oram em conjunto. Independentemente se isto tem mais poder ou não do que a oração individual, ok? Há algo de especial ali. Espero que este princípio bíblico sirva de incentivo para todos nós. Eu pensei nestes temas de oração, ainda não o tinha feito até agora, porque me escapou, porque não me lembrei disso, mas vou fazer de agora para frente. Depois de dar uma base bíblica, trazer questões práticas, ok? Como se fosse mesmo uma palestra de questões práticas que nos possam ajudar a sermos mais eficazes neste aspecto das disciplinas espirituais. E hoje queria falar sobre coisas que podem tornar a oração comunitária mais ou menos eficaz, ok? Vamos? Não vou demorar muito, só mais 5, 10 minutos neste assunto, ok? Em primeiro lugar, já falei bastante sobre isso e não vou me prolongar muito. Sintonia espiritual. Deveríamos examinar, sempre que estamos a orar como corpo, sempre que estamos a fazer alguma coisa como corpo, devíamos examinar o nosso coração. Como é que eu estou em relação ao meu irmão fulano, fulana? Como é que eu estou? Ok? E como já disse, deveríamos procurar rapidamente tratar qualquer coisa que possa haver, para que não haja nenhuma dissintonia, alguma barreira quando eu estou a orar com aquela pessoa. Sabem, é muito incômodo. Eu não sei se vocês já tiveram esta sensação de querer orar com alguém, mas que tu não estás bem com aquela pessoa. É muito estranho. É uma sensação muito estranha. E é mesmo uma coisa que não é boa. Não é boa. Então, tratar logo, de imediato, qualquer coisa. Se têm dificuldade, convidem um irmão maduro que vos possa ajudar nesse processo de tratar esta situação com esse outro irmão. E isto que estou a dizer também pode ser uma verdade, por exemplo, na relação de igreja para igreja. Próxima semana vamos ter um encontro de oração com a igreja Reviver. Vamos orar juntos por várias coisas. Imaginem que eu e o Tito, estávamos de relações difíceis, ou a nossa igreja tinha tido um conflito com a igreja do Tito. Acham que realmente íamos poder orar em conjunto? Hipocritamente, sim, mas não com o poder e com a sinceridade que Deus espera da nossa parte. Então, sintonia espiritual. É bom que as pessoas estejam ligadas quando estão a orar juntas. Em segundo lugar, oração de grupo tem que ser alternada. Irmãos, oração de grupo tem que ser alternada. Alguém se esqueceu de desligar o telefone. Devem desligar o telefone sempre antes da mensagem começar, para não distrair, tá bem? Está perdoada a pessoa que esqueceu, não se preocupem. A oração do grupo tem que ser alternada. Quando estamos a orar em grupo, suponhamos que somos 6 pessoas. Temos que dar espaço para que as 6 pessoas possam orar, não é? Porque senão não é oração de grupo, é oração individual. Ok? E nós pecamos muito, muitos dos evangélicos pecamos muito nesse aspecto. Quando estamos numa oração em grupo, imaginemos que a oração tem 1h30 de duração. 2 pessoas oram mais do que todas as outras e dominam todo o tempo de oração, e as outras pessoas tornaram-se mais ouvintes do que participantes. Isto é uma questão prática importante. Quando estamos a orar em grupo, é importante toda a gente poder participar. Só que nós temos uma ideia, às vezes pouco bíblica, de que é no muito falar. Se eu falar muito, de forma muito extensa, é uma oração espiritual, é uma oração que chega a Deus. Isto está errado. Isto está errado. Porque até mesmo antes de falarmos, Deus já sabe o que vamos dizer. Então podemos orar de forma simples e objetiva. Na Bíblia, por exemplo, no Novo Testamento, só na vida de Jesus só vejo um indício de que ele orava muito tempo quando ele orava sozinho, nas madrugadas. Não é? Mas as orações que há na Bíblia, onde Jesus faz uma oração pública, são bem curtas. São bem curtas. Então, ser objetivo, dar espaço para outros participarem também. E olha, cria-se um espírito, um ambiente, um ecossistema. Naquele momento é fantástico. Quando toda a gente está a orar, um ora, depois o outro 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 ora. Olha, cria um ambiente fantástico. E é assim que deve ser uma oração
de grupo, uma oração comunitária. Depois, respeitar a intenção do encontro. Há uma disciplina que precisamos de ter em qualquer coisa que fazemos em público ou com outras pessoas. Quando eu faço as coisas sozinho, eu posso fazer da maneira que eu quiser. Mas quando eu estou a fazer com pessoas, tenho que ter uma certa sensibilidade, uma certa disciplina. Não é? Por exemplo, há momentos que conhecemos como palestras. Numa palestra, espera-se que o palestrante possa aprofundar muito o tema. Então, numa palestra, normalmente uma pessoa pode levar muito tempo, porque é uma palestra. Há encontros de aconselhamento. Num encontro de aconselhamento, estamos ali para conversar com uma pessoa aprofundadamente para ajudar esta pessoa a sair do ponto onde se encontra para outros patamares de crescimento na sua vida. Aconselhamento. Estudo bíblico. Quando estamos num estudo bíblico, a intenção é estudar o texto a fundo. Então, se temos um tempo de 1h30, a maioria desse tempo tem que ser dedicado ao texto. Podemos até orar, mas a oração tem que tomar um tempo menos significativo, porque é um tempo de estudo bíblico. E assim por diante. Temos que respeitar a intenção de cada encontro. Um encontro de oração em grupo é para orar. Não pode se transformar num estudo bíblico, nem pode se transformar numa palestra, nem pode se transformar num culto de domingo, onde o pregador começa a pregar 30, 40 minutos. Não pode ser. Num encontro de oração, o objetivo é orar. Temos que ser muito fiéis ao objetivo que nos juntou lá. É orar. Ok? Também não pode se transformar num tempo de aconselhamento. Se as pessoas querem aprofundar mais sobre as suas vidas, sobre o estágio onde se encontram, onde estão, olha, vamos ter encontros de aconselhamento. Há disponibilidade para isso. Mas o tempo de oração é para orar. Esse é o foco do tempo de oração. Não sei se estou a fazer sentido. Estou a ver caras meio apáticas, mas não sei se é pelo meu tom, se é pelo que eu estou a falar, não sei. Sabem, daqui a uns domingos vamos ter um tempo, vamos iniciar uma outra série, onde vamos ter Q&A, um tempo de questões e respostas. Vou introduzir isso, eu nunca fiz isso no meu ministério pessoal, vou introduzir isso em que depois da mensagem vai haver hipótese para algumas interações. Estou curioso para ver o que vai acontecer, o que as pessoas vão dizer depois de uma mensagem. E finalmente, quando estamos num encontro de oração, isto aqui é um aspecto mais teológico também, mais bíblico, mas não pedir somente. Vocês, como eu, já presenciamos muitas reuniões de oração, em diferentes lugares, em diferentes igrejas. E eu noto uma coisa, desde que eu me tornei cristão, se eu fizer um somatório, todos os momentos que eu estive a orar com outros crentes, a tendência é focar o encontro em pedir. Pedir coisas. Ora, isso tem dois problemas. O primeiro problema é que só pedir significa que ignoramos que Deus já está a trabalhar nas nossas vidas. Não é? Só pedir. O segundo problema é mesmo teológico, porque quando Jesus nos ensinou a orar na oração do Pai Nosso, Ele incluiu várias formas de orar. Adoração, confissão, inclusive, confessar pecado, conflito espiritual também está lá, não é? Livra-nos do mal e da tentação, está lá, batalha espiritual, petição por coisas materiais, sim, orar pelo emprego, pela comida e assim por diante. Ou seja, uma vez que a nossa relação com Deus é global, nós não podemos só pedir coisas. Aliás, talvez mais importante do que pedir é reconhecer quem Deus é. Não é? Adorar. Reconhecer a grandeza de Deus, as maravilhas de Deus. E então também pedir. Mas pedir não devia ser a única coisa que se faz no encontro de oração. Ok? Então, deixo estas 4 dicas práticas
Se nós tivéssemos aqui um tempo de partilha depois da minha mensagem, certamente que vocês iam levantar outras dicas, mas estas eu achei que são aquelas que são mais relevantes e são aquelas que se manifestam mais nas orações de grupo, nos encontros em que o objetivo é orar em comunidade. Espero que Deus vos abençoe com este tema e que possamos todos crescer com este tema. E este é um daqueles temas que tem mesmo uma implicação comunitária, não é? Ou seja, a forma de o viver depende de nós em conjunto, não? E não só do indivíduo. Então que Deus realmente nos ajude também a orar juntos, a ter prazer nisso, apesar das diferenças que temos e de outras coisas mais incômodas que possamos ter como seres humanos. Que Deus nos dê o gosto e o prazer de estar juntos a orar. É isso, realmente, a partilhar ali, mesmo com... Eu sei que tenho defeitos, eu sei que se calhar há coisas minhas que são difíceis de aguentar, mas estar juntos para orar é mesmo muito importante. Vamos viver grandes coisas da parte do Senhor. Então ficamos em oração. Vou pedir a Deus para abençoar-nos de acordo com a mensagem que nós acabamos de ouvir. Deus Todo-Poderoso, eu estou na Tua presença, pedindo-te humildemente que Tu, Senhor, possas, em primeiro lugar, criar fome e sede de Ti, Senhor. Ou aumentar, pode ser que já existe, mas aumenta esta fome e sede que temos da Tua pessoa. Porque é isso que nos vai levar a ficar dos joelhos regularmente na nossa vida, diante de Ti, para Te buscar, para buscar a Tua face e a Tua vontade. Também peço ao Senhor que as diferenças que temos, os defeitos que temos, não sirvam de barreira para a Tua igreja orar em conjunto, em comunidade. Dá-nos prazer de orarmos uns com os outros. E humildade, Senhor, porque ninguém é melhor do que ninguém. Nós não oramos melhor do que outros, não somos mais espirituais. Senhor, todas estas coisas são carnais e não vêm de Ti. Ajuda-nos, ó Senhor, a ter prazer de estar a orar juntos. E com certeza, Deus, quando tivermos esse prazer e essa concordância, vais continuar e vais manifestar grandes coisas no nosso meio, Senhor. Peço ao Senhor que isto seja uma realidade na vida desta igreja. No nome poderoso de Jesus. Amém. Ok. Vamos passar.